o Kim Farias. Os medicamentos sem prescrição representam 1/3 das vendas da farmácia. Vender em mercado seria desastroso para as farmácias com efeito rebote e alta nos preços. Maria. Bom, eu nem vou nessa seara de preço. Como eu disse, farmácia é estabelecimento de saúde. Então, nós temos que estar dando prioridade ao paciente, ao consumidor. Então, a gente não pensa no preço. Mas, na verdade, esses MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição, eles são isentos de prescrição, mas não são isentos de efeitos colaterais. Eles têm seus efeitos colaterais. O fato não é o que a farmácia vai deixar de lucrar. O fato é a saúde do consumidor. Existem medicamentos que parecem muito inócuos, inofensivos, mas trazem risco à saúde do consumidor. Por exemplo, um Sonrisal. Vai olhar a composição, ele tem bicarbonato de sódio, carbonato de sódio e 325 miligramas de ácido acetil salicílico. Então, esse ácido acetil salicílico para uma pessoa asmática pode desenvolver crises graves de asma, pode dar problemas de úlcera péptica para quem já tem úlceras, pode desenvolver processos alérgicos, e é só um Sonrisal. Já pensaram nisso? Quem pensou que um Sonrisal poderia dar tudo isso? Então, até mesmo um ácido acetil salicílico de 100 miligramas, que muitas das vezes, no tempo das nossas avós, era ofertado para as crianças pequenas, quando tomavam banho, estavam resfriadinhas. Já ouviram falar de síndrome de Raynaud, uma síndrome fatal, rara, mas fatal, desenvolvida por salicilatos. Então, é proibido o ácido acetil salicílico para crianças e adolescentes abaixo de 16 anos. E é um MIP. Paracetamol. O paracetamol é um medicamento de venda livre. Coloca várias associações de paracetamol. Ele passa tranquilamente de 4.000 miligramas, que é a dose tóxica e que pode ser fatal, até mesmo levar em falência hepática com paracetamol. Então, são coisas que, às vezes, o consumidor não se dá conta. Não é o caso das farmácias perderem a condição de venda. É a saúde do consumidor que está em jogo. O Conselho Regional de Farmácia, ele abraça, ele acolhe o seu farmacêutico. Então, os medicamentos isentos de prescrição, o farmacêutico ele também faz esse acompanhamento. Muitas das vezes, devido à demanda muito grande, ele pode não estar conseguindo fazer essa demanda de maneira satisfatória. Muitas das vezes eu já ouvi, até mesmo na Gaúcha, que pega a cestinha e de venda livre, vão para casa e levam o que querem. Não, é que também o paciente deve chegar ao farmacêutico e fazer esse questionamento. Isso que eu estou fazendo é correto? Não se tem essa cultura. A cultura, infelizmente, do brasileiro é que o vizinho pode receitar, eu posso tomar e está tudo bem. E não é assim que funciona. Então, a gente pode passar horas falando de efeitos colaterais e também de intoxicações de medicamentos. Então, o medicamento isento de prescrição não quer dizer que aquele medicamento que não vá dar efeito colateral. Ele é o de baixo risco, ele é de fácil acesso para o consumidor, mas ele tem seus efeitos colaterais. As intoxicações estão aí para serem mostradas, né? O Sistema Nacional de Informação de Toxicologia, ele mostra que de 2009 a 2018, aconteceram mais de 259 mil intoxicações por medicamentos, com mais de 700 óbitos. Imagina largar esses medicamentos isentos de prescrição numa farmácia. Iria aumentar ou não é? Não ia aumentar. No supermercado, você quer dizer? Quer dizer, no supermercado, sim, não na farmácia. Então, claro que iria aumentar. Aumentar porque demora excesso, não é mesmo? Mas, Maria, de fato, na realidade, mostra que os medicamentos isentos de prescrição, eles são levados livremente ali na prateleira e, olha, raramente se consulta um farmacêutico, né? Isso é mais culpa, entre aspas, das farmácias ou da falta de cultura da população? Que, na verdade, é uma falta de cultura da população de não buscar essa orientação junto ao farmacêutico. O farmacêutico ele está ali. Então, como eu disse, existe assistência integral na farmácia, com a presença de um farmacêutico, ele está ali para orientar
o paciente. Mas, da mesma forma, imagina, um farmacêutico poder estar assistindo, estar orientando todos esses pacientes e com os atendentes de farmácia, que às vezes passam de número de 10, 16. Até existe um trabalho que agora nós desenvolvemos, que é um GTT, Grupo Técnico de Trabalho no Conselho Regional de Farmácia, e que estamos fazendo esse dimensionamento do número de farmacêuticos imprescindíveis para atender um número de atendentes. É importante que o farmacêutico tenha essa condição de fazer esse atendimento, porque a Lei 13.021, que torna a farmácia como estabelecimento de saúde, ele não é totalmente efetivo no sentido de atendimento de todos os pacientes. Nós precisamos de um número maior de farmacêuticos para toda essa demanda. E por isso nós estamos fazendo esse dimensionamento, que é um trabalho singular dentro do Conselho Regional de Farmácia. Nós estamos nos preocupando com o atendimento que os nossos farmacêuticos estão prestando e aquilo que eles também não podem estar tendo acesso no momento dessa orientação junto ao paciente. Eu não entendi direito, mas o que é esse dimensionamento? Isso é... E o que diz a legislação hoje quanto ao número de farmacêutico dentro de uma farmácia? É isso que vocês estão tentando entender? Se precisa de mais, menos? A legislação diz o seguinte, pela Lei 13.021 de 2014, que nós temos que ter um farmacêutico tempo integral enquanto a farmácia estiver aberta. Pelo menos um, independentemente do tamanho da farmácia. Exatamente, independentemente do tamanho da farmácia. Só que a demanda é muito grande, então, dentro do conselho, não existe ainda mais legislação, nós estamos fazendo esse dimensionamento, trazendo essa necessidade de promover melhorias no trabalho do farmacêutico para que ele possa fazer esse atendimento junto ao paciente. Porque... E como melhorar isso? É, na prática, tentar... Contratando mais farmacêuticos. Mas isso é uma lei federal, certo? Isso é uma lei federal. E aí o Conselho Regional que está fazendo esse dimensionamento? O Conselho Regional ele está fazendo esse dimensionamento. Então... O Conselho Regional, muitas das vezes, o Conselho Regional do Rio Grande do Sul, ele é muito forte, ele é muito ativo, ele é inovador, muitas coisas novas saíram daqui, e essa vai ser mais uma delas. Vocês vão pedir, então, que seja, que tenha um novo parâmetro... Exatamente. Mas isso tem que buscar também, aí como o Peruso comentou, buscar um legislador, um deputado, é essa articulação que vocês vão buscar. Exatamente. Aí vai ser o quê? De acordo com o tamanho da farmácia, de acordo com o número de atendimentos? De acordo com o número de atendentes que o farmacêutico possa estar dando suporte, porque ele precisa do atendente para dar suporte, porque ele não consegue fazer atendimento de todos com os atendentes. Com os atendentes. Se tem uma farmácia com uma demanda grande, qual vai ser o número de atendentes? Mais de 10, 12? Isso não está ainda definido. Não está ainda definido. Nós estamos em trabalho, começamos em nível hospitalar em outubro e agora estamos começando com as farmácias privadas. Mas vai ser um grande avanço, porque nós estamos dando esse dimensionamento para que possa a saúde da população ser salvaguardada. Porque exatamente os MIPs, eles são medicamentos isentos de prescrição, mas não são isentos de efeitos colaterais e de intoxicações medicamentosas. Mas isso, imagino eu, vai ter uma contrariedade dos empresários, dos donos da farmácia, ou não? Nós, como conselho, nós não estamos preocupados com a contrariedade dos empresários, mas sim com a saúde da população, com o que a população pode ter de prejuízo com a utilização de um medicamento isento de prescrição sem nenhuma orientação, porque ele não é isento de efeitos colaterais, como eu já disse. Então, é um caso muito sério. Um farmacêutico só, numa farmácia de uma grande demanda, realmente vai acontecer do paciente levar a cestinha, passar a cestinha e levar os medicamentos que ele achar melhor. Mas aí ele chega em casa e faz o quê? Então, pela Organização Mundial de Saúde, estima-se que mais de 50% dos medicamentos que são prescritos são dispensados e comercializados, vendidos de forma errônea, de forma inadequada. E dessas medicações, os pacientes também, mais de 50% fazem errado. Então, não é necessária a presença do farmacêutico. Imagina no supermercado, de que maneira iríamos fazer isso? E estamos ainda caminhando com a assistência farmacêutica adequada, eficaz. Nós já conseguimos um grande avanço, colocar um farmacêutico em todo o horário de funcionamento em que a farmácia estiver aberta. O próximo passo vai ser eficiência.
Nós estamos no caminho certo. Quais são os medicamentos mais populares hoje vendidos nas farmácias? São tantos, quais deles que está dizendo? Os MIPs, esses que não precisam de prescrição, são os de sempre, é paracetamol? Exatamente, são todos Pirona, esses. ibuprofeno. Exatamente, ibuprofeno, paracetamol, Pirona. dipirona, AS, Sonrisal.